Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Israel Melo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é assinante, eu quero convidar você a assinar para que você possa acompanhar os nossos vídeos e também não deixe de assistir o vídeo Concurso Cultural Verão 2018, onde lançamos a nossa primeira promoção. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito sério. Essa semana eu recebi duas notícias muito tristes que nós lamentamos muito sobre dois pastores que cometeram suicídio essa semana. E inclusive eu recebi um áudio no WhatsApp do que seria a pregação de um desses pastores. E nessa pregação esse pastor ele lamenta muito, de uma maneira muito sincera, sobre a falta de cuidado ou a falta de amor da igreja para com os pastores. Os pastores eles têm grandes responsabilidades de cuidar da igreja. Por outro lado, são muito solitários, porque eles cuidam, mas muitas das vezes não tem quem cuide deles. Essa semana eu também vivi uma experiência um pouco diferente para mim. Eu evangelizei um rapaz. Mas o detalhe é que eu evangelizei um rapaz cristão dentro da igreja. Eu tive que falar do amor de Deus para um jovem que estava na igreja, que frequenta os cultos, que está sempre ali. Mas durante o culto esse jovem começou a chorar, a se derramar, e nós não entendíamos muito, e eu fui conversar com ele. E o que nós entendemos com isso é que dentro da igreja existem muitas pessoas feridas, existem muitas pessoas que precisam receber de fato uma palavra de esperança, de amor, e que precisam do nosso cuidado, sabe? Muitas das vezes nós achamos que os pastores são super-heróis imunes aos perigos, que são imunes à tristeza, que são imunes à depressão, sabe? Mas isso não é verdade. Os pastores são homens comuns como nós. E muitas das vezes nós vemos também os nossos irmãos, não necessariamente pastores, na igreja, e, sabe, no domingo está todo mundo batendo palma, cantando louvor, ouvindo a palavra, e nós achamos que está tudo bem e não cuidamos das pessoas, quando na verdade elas podem estar passando por sérias dificuldades, elas podem estar passando por problemas gravíssimos, e nós precisamos cuidar uns dos outros, e não temos feito isso. Essas situações me fazem lembrar da passagem de João 21, onde Jesus questiona o amor de Pedro por ele. E junto a esse questionamento, Jesus também dá algumas ordenanças que são muito importantes e que nós precisamos entender. E diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Jesus disse: Então, alimente as minhas ovelhas. Nesse texto, Jesus é muito claro. Ele questiona Pedro por 3 vezes se ele o ama. E Pedro diz que sim. Então, Jesus diz: Se tu me amas, cuide das minhas ovelhinhas. Se tu me ama, alimente as minhas ovelhinhas. Todas essas situações me fazem lembrar disso, sabe? Muitas das vezes nós, pastores, líderes, nós estamos muito preocupados com atividades, nós estamos muito preocupados com tarefas e nos esquecemos das pessoas. E Jesus é muito claro: aquele que me ama deve cuidar das minhas ovelhinhas. Então, se você é líder, se você é pastor, sabe, eu não sou nada, eu não tenho autoridade para falar isso para você, mas a Bíblia diz que nós devemos cuidar do rebanho do Senhor. E se você é liderado, sabe, se você é igreja, se você é um jovem que tem líder, que tem o seu pastor, você também deve se preocupar em cuidar da sua liderança,
você também deve se preocupar com essas pessoas. Elas não estão apenas para te servir e para ser sugadas quando você precisa, mas elas também têm momentos que elas precisam de você, que elas precisam do seu cuidado. Então, gente, se tem algo que eu tenho para falar para vocês é que nada, nenhuma atividade, nenhum ministério, nenhum dom é mais importante do que amar as pessoas, do que cuidar um dos outros. Todos os nossos dons, não sei se você canta, se você prega, se você cura, não importa o que você faz, o que importa é que os seus dons, os seus talentos sejam para cuidar de outras vidas, para amar outras vidas. Isso é o que importa, isso é o que mais valor tem. Jesus foi questionado pelos fariseus sobre qual era o mandamento mais importante. E a resposta de Cristo foi: o primeiro mandamento é que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto esse, é que vocês devem amar uns aos outros. Que vocês devem amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês entendam e que peçam e que aprendam com Jesus para que o amor de Deus transborde os vossos corações e que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima semana.